pessoal, me chamo Rosiane Martins, comecei agora a fazer o curso de Matemática Unirio pelo consórcio CEDERJ e venho aqui fazer um vídeo, tá? Do primeiro conteúdo da unidade 1, números naturais. Tá? Esta unidade, ela nos dá uma noção matemática que traduz o processo todo de contagem. Tá? Então, ele vai nos ajudar a ter uma noção de conjunto dos números naturais. Os objetos da matemática, eles não pertencem ao mundo real. São resultados de idealizações. E todo o seu conceito e definições são abstratos. Boa parte desse conhecimento abstrato nasceu na necessidade de uma resposta a situações de problemas práticos e está subordinada a algum contexto, seja ela natural, cultural ou social. Uma boa forma de relacionar objetos e ideias do nosso universo físico com o universo abstrato da matemática se dá por meio de uma associação ou uma representação de grandezas e objetos do mundo físico com conceitos matemáticos. De particular importância é a associação de grandezas a números, conhecida como processo de quantificação de uma grandeza ou simplesmente quantificação de uma grandeza, ou também graduação de uma grandeza. Neste contexto, entenda que o termo grandeza é usado para quê? É para fazer uma referência de tudo que pode aumentar e diminuir. A noção de grandeza apresentada aqui pode parecer um pouco vaga. Na verdade, precisar essa ideia é um problema que inclusive merecia uma boa discussão. Contudo, mesmo não sendo objeto do nosso estudo, vamos simplesmente dar um pequeno exemplo a fim de tentar ajudar a entender melhor a ideia de grandeza. Temos um exemplo aqui. Temperatura. A temperatura, ela é uma grandeza física, que indica o grau de aquecimento de uma certa porção de matéria. De modo vulgar, a temperatura é usada para informar o quanto a porção está fria ou quente. A princípio, toda referência feita a uma grandeza é de natureza qualitativa, seja frio, quente, né? É de natureza que dá qualidade, né? Qualificação, ela qualifica, ela te dá uma qualidade, certo? E toda referência feita a uma grandeza é de natureza, ela é intuitiva. Se fosse perguntado sobre a temperatura de um forno não graduado, por exemplo, responderiam que só poderia ser algo parecido como quente, quente, muito frio, ou qualquer outra qualificação não muito precisa. Contudo, existe uma forma bastante eficiente de lidar com grandezas. Isto acontece através de um processo de quantificação. Tanto que quando a criança, né, ela é encaminhada para a escola, no ensino fundamental, né, a apresentação do número ela é sempre feita com tampinhas de garrafa PET, com palitos de fósforo, o abaco, né, entre outros partículas, recursos que possa fazer a criança, por intuição, entender e agregar os números àquelas peças, certo? E uma forma de quantificar a temperatura é criar um termômetro de mercúrio, que todos já conhecem o termômetro. Neste caso, o processo de quantificação da temperatura se dá atribuindo o valor 0 à temperatura de solidificação da água, no caso gelo, e o valor 100 à temperatura de ebulição da água, né, quando ela começa a evaporar. E com a devida marcação do termômetro, a partir desta convenção, cria-se um processo de quantificação de temperatura. Agora, de posse desse instrumento, pode-se então medir a temperatura de uma porção de matéria qualquer. Por exemplo, voltando ao forno com a temperatura graduada, é possível regular o calor produzido dentro do forno, de modo mais adequado para se assar pratos mais variados, como um bolo, pizza,
um delicado soufflé, né? E aqui que vem a parte mais gostosa da matéria, que eu botei aqui no slide aqui, um bolo maravilhoso, uma pizza, né? Um bolinho aqui. E neste caso, não é mais preciso fazer referências imprecisas, como um forno alto. Pode-se indicar a temperatura de um forno, 180 graus Celsius, 210 graus Celsius, 255 graus Celsius, por exemplo, né? Então fica uma coisa muito mais precisa. E o forno a lenha? Você já tentou trabalhar com o forno a lenha? Não é nada fácil, gente. Né? Só a pessoa mesmo que está acostumada a lidar com forno a lenha que consegue adaptar o que eles vão produzir ali. Porque realmente, apesar que atualmente até tem uns termômetros que eles colocam no forno a lenha, né? Para poder medir a temperatura interna. Mas não são todos não. A ideia de se procurar quantificar as grandezas é importante porque a tradução numérica de uma grandeza permite trabalhá-la dentro de certos aspectos, de forma mais precisa e eficiente. Sem este processo de quantificação, toda referência a uma grandeza só pode ser feita de que maneira? Do modo qualitativo. Só por curiosidade, vejamos alguns poucos exemplos de grandezas que podemos encontrar quantificadas em nosso cotidiano. Bem, a nossa mente começa já a imaginar vários tipos de grandezas. Mas vamos lá. Nós temos o calor, o tempo, comprimento, área, volume, ângulo, massa, energia, força, voltagem, população de bactéria, informação, valor financeiro de um bem, velocidade, aceleração, pressão atmosférica, massa, resistência elétrica, lucro, custo, receita, produção, aprendizado, respiração, batimento cardíaco, pressão arterial. Aliás, você reparou o último exemplo de grandeza quantificada, a pressão arterial? Botei aqui no slide aqui, olha, a tensão arterial diastólica e sistólica, né? Quando o coração contrai e quando o coração ele expande, certo? E procure observar nas diversas grandezas dos objetos de atenção da medicina. São diversos. A medicina lida com vidas, então eles precisam ser eficientes, precisam ser precisos. Veja como elas são tratadas de forma quantificada. Veja, por exemplo, como que um simples exame de sangue já apresenta uma série de grandezas e que os resultados do exame são todos quantificados, né? Quem já não tentou pegar o exame ali, quis entender, né? E não entendeu nada, porque sou uma pessoa especializada para entender os números, né? E aqui eu tenho um exemplo aqui no slide, no caso aqui da glicose, da ureia, da queratina, né? O ácido úrico, colesterol. Então, estamos aqui referenciando, né, um exemplo de exame de sangue. No caso aqui, no quadrinho aqui, vem falando aqui a quantidade ideal para a pessoa, né, e qual foi o resultado dele. Então, nós temos um exemplo quantificado aqui, certo? E você sabia que a pressão alta ela é uma doença silenciosa? Você já viu essa expressão? Todo mundo já ouviu essa expressão. E coloquei aqui no slide aqui uma animação aqui que ninguém vê. A pressão aqui, a hipertensão aqui atrás do bonequinho ali fumando, comendo só besteira. E a hipertensão está ali atrás dele, ele não está vendo. Como um ladrão que chega na noite. Bem, uma pessoa que sofre de pressão alta não costuma apresentar sintomas. Só quando esta atinge níveis bastante altos, quando muitas vezes a pessoa já sofreu algum dano em sua saúde. Bem, você sabia que o aparelho que permite medir a pressão é importantíssimo à saúde? Nós temos aqui um aparelho de pressão, tá? Que é muito importante, toda pessoa deveria ter, inclusive vende até digital, que é o esfigmomanômetro e o estetoscópio, né, para escutar os batimentos cardíacos.
Você já prestou atenção nas campanhas que pedem para medirmos nossa pressão? Bem, campanhas são muitas, mas são poucos que procuram, né? Só quando tá lá passando bem mal. Este aparelhinho que é capaz de medir nossa pressão, isto é, que quantifica a nossa pressão arterial. É só mais um exemplo de como a matemática está presente em nossa vida. Toda vez que encontrarmos o problema envolvendo grandezas, que podem ser representadas numericamente, encontramos um problema que podemos tentar resolver com o auxílio de quem? Da matemática, é claro. Por quê? Porque a matemática está em tudo na nossa vida, né, gente? Esta ideia, ela pode e deve ser uma referência para a aplicação da matemática em problemas práticos. No próximo vídeo, vamos conhecer um pouco de noção numérica, que representa os primeiros processos de quantificação criado pelo homem, que é o conjunto dos números naturais. Até logo, pessoal! Se gostou, deixe o like no vídeo, tá ok? Acompanhe os próximos vídeos, inscreva-se no meu canal do YouTube e eu espero que a gente se vê por aí.